Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, do lado político, do lado econômico, e desde logo eu informo que tem um texto associado a esse vídeo com um maior volume de dados que você pode acessar. Mas foi uma semana marcada por preocupações, eu diria, legítimas, com relação à desaceleração econômica global, com relação ao Brexit, que encontra-se sem definição, e também o encontro comercial entre China e os Estados Unidos para discutir tarifas e reformas estruturais. Vamos ter um desdobramento disso agora, essa semana, em Pequim. Também tivemos bancos centrais se posicionando sobre política monetária ao longo de toda a semana, e ainda alterações de previsões de crescimento para o ano de 2019 que afetaram os mercados. Aqui, claro, o Vale dominou a preocupação dos investidores e o boato lançado sobre o projeto de reforma da Previdência acabou também dando o tom da semana. No exterior, novas preocupações com relação ao Brexit. Faltam apenas 7 semanas, teoricamente, para início do Brexit e não temos qualquer definição. Eu lembro que Theresa May recebeu um aval do Parlamento Britânico para renegociar acordos, só que a União Europeia diz que não há renegociação do acordo. Isso ficou claro no encontro de Jean-Claude Juncker com Theresa May, primeira-ministra, dizendo que as negociações não serão reabertas. Porém, existe alguma expectativa de que, pelo menos com relação à fronteira das Irlandas, possa haver alguma solução. Já o presidente do Banco Central inglês, do BOE, Mark Carney, disse que metade das empresas inglesas ou britânicas, como queiram, não estão prontas para o Brexit e o Brexit sem acordo. Portanto, é um problema a ser considerado. Aliás, o Banco Central inglês manteve a política monetária estabilizada durante a semana, taxa de juros de 0,75% e compra de ativos de 435 bilhões de libras, porém reduziu a expectativa de crescimento do PIB do Reino Unido de 1,7% em 2019 para uma projeção de 1,2% somente. Inflação também foi reduzida por lá. Situação análoga ocorre com a Alemanha, onde existe projeção do PIB encolhendo no primeiro trimestre desse ano de 2019 e a economia por lá querendo entrar num processo de recessão. Citamos ainda as modificações de projeções da União Europeia para a zona do euro. Zona do euro agora, segundo projeções, vai crescer em 2019 1,3%, quando a projeção anterior, e não é tão longe, de novembro, dava conta de 1,9%. Portanto, que ia desacelerar todos sabiam, mas a desaceleração está mais rápida e mais profunda do que se esperava. Nos Estados Unidos, ao contrário, as declarações feitas durante a semana por dirigentes do Fed foram todas elas no sentido de reforçar que a economia está sólida e sustentável e com inflação bastante baixa, e Trump falou isso, inclusive, no seu discurso no Capitólio essa semana sobre o Estado da União. Trump também disse que no seu governo a economia está crescendo 2 vezes mais do que em outros governos. Donald Trump também versou, entre outros fatos, sobre o muro, sobre as relações com a China, mas também falou sobre Venezuela e as pressões que estão sendo feitas. Durante a semana, vários países reconheceram Juan Guaidó como sendo o presidente interino, mas Maduro segue investido no cargo, contando com o apoio das Forças Armadas, e nessa semana bloqueou ajuda humanitária dos Estados Unidos com comidas e remédios, dizendo que por lá não tem mendigos. No que tange a indicadores, a semana foi marcada por índice de atividade PMI em diferentes países para o segmento de serviços, um pouco melhores que os anteriores, mostrando expansão da atividade, já que vieram acima de 50 pontos, e na Alemanha continua desacelerando, as encomendas à indústria encolheram em dezembro 1,6%, e a produção industrial surpreendeu ao cair 0,4%, quando a previsão era de uma alta de 0,8%.
Bancos centrais também mantiveram política monetária e taxa de juros, como o Banco da Austrália, mas a Índia reduziu a taxa de juros de 6,50 para 6,25. Falando do cenário local, os investidores começaram a semana tendo que avaliar a escolha do presidente da Câmara, que foi absolutamente tranquila. Rodrigo Maia foi eleito com ampla margem, e do Senado, muito tumultuada, com o presidente só sendo anunciado no sábado. E os mercados e os investidores passaram a avaliar o que isso poderia significar em termos de facilitação da aprovação de reforma nas duas casas do Congresso brasileiro. No início do período, o ministro Sérgio Moro também divulgou seu projeto anticrime e Bolsonaro teve adiada sua alta da terceira cirurgia e, ao longo do período, foi anunciada uma infecção por pneumonia, mas a informação última de sexta-feira é que ele passou o melhor dia dessa terceira operação e a pneumonia está absolutamente sob controle. Na economia foi divulgado um texto pretensamente do projeto de reforma da Previdência, muito abrangente e comemorado pelos investidores, mas, no entanto, o governo disse que esse texto ainda vai sofrer muitas mudanças e projeta que será via PEC, o que significa projeto de emenda constitucional, o que significa que vai demandar mais tempo para aprovação. Rodrigo Maia, no entanto, estima que ela possa estar votada na Câmara no mês de junho. Já o Paulo Guedes, ministro da Economia, declarou que a reforma pensada é abrangente e que é preciso fazer a transição para o regime de capitalização. Segundo ele, políticos vão se aposentar igualzinho, entre aspas, a outros trabalhadores, e que militares concordam com mudanças, mas não vão estar na PEC por não fazerem parte da Constituição, mas vão também sofrer alterações. O secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida, também falou que o país, para crescer, precisa crescer consistente, é preciso mudar a estrutura tributária do país. Ele diz ainda que a carga tributária é muito alta, o déficit fiscal muito elevado, assim como a dívida pública brasileira. Falando de indicadores, a pesquisa Focus veio positiva, com inflação em queda de 3,94%, o PIB estável e também a produção industrial, PIB em 3,04%, produção industrial em 3,04%, PIB em 2,5%, e taxa Selic caindo para 6,5%. Falando de taxa de juros, a Selic foi mantida durante a semana pelo Copom, veio um comunicado não tão suave quanto se esperava, mas pretensamente isso é para não complicar o próximo presidente que deve tomar posse e comandar a próxima reunião do Copom, Roberto Campos Neto. No mercado, muitas oscilações com relação à volatilidade de Vale, Petrobras e Itaú, a tragédia de Brumadinho e seus desdobramentos, tivemos vários desdobramentos ao longo da semana, prejudicaram bastante a empresa. Resumo da semana, faltando ainda cerca de meia hora para encerramento, a Bovespa mantinha uma queda na semana de 2,55%, índice em 95.361 pontos, no último dia da semana, alta de 1 ponto percentual, muito em função da subida de Vale de mais de 4%. Dow Jones tinha, faltando hora e meia, queda na semana de 0,16%, Nasdaq subindo 0,34% na semana. Dólar por aqui fechou a semana cotada a R$ 3,72,8, uma alta no dia de 0,25%, alta na semana de 1,86%. Falando um pouco das expectativas, lidamos com a inevitabilidade dos fatos. O Estado do Brasil não tem outra alternativa senão realizar reformas substantivas, e o presidente Bolsonaro foi eleito exatamente porque tinha um programa nessa direção. Assim, certamente vamos ter uma reforma da Previdência, se abrangente, se fatiada, não importa, mas vamos ter uma reforma da Previdência e vamos ter também que fazer uma
reforma fiscal. O processo de privatização e redução do tamanho do Estado ajuda no equilíbrio fiscal, mas não exclui a necessidade de fazermos reformas significativas na economia. Isso posto, explica mantermos o nosso otimismo com relação ao desenvolvimento do mercado de capitais, com a percepção de que o fluxo de recursos canalizados para o Brasil vai começar forte assim que o governo e o presidente Bolsonaro começarem a se movimentar mais. Já que falamos de economia, também economia global, passa por uma projeção de que os países desenvolvidos não vão jogar fora tudo que foi feito nos últimos 10 anos, desde o ano de 2008, com o advento do subprime, não vão jogar isso fora e vão seguir com políticas de flexibilização monetária, com juros baixos, a inflação não assusta em nenhum país do mundo, e com isso vão abrir espaço e prazo para que países façam seus ajustes e reformas estruturantes. Isso certamente é uma visão de mais longo prazo, uma visão de processo. Com isso, queremos dizer que os mercados vão ter muita volatilidade, vão ter momentos de estresse, vão subir, vão cair, mas dentro de uma tendência primária de alta. E do ponto de vista da análise técnica, será preciso recuperarmos no curto prazo o patamar de 96.500 pontos, depois superar o recorde histórico em 98.588 pontos, para então abrir espaço para o emblemático patamar de 100 mil pontos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer para vocês. Tenham todos um bom final de semana e nós retornamos na próxima segunda-feira bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.